Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre curvatura, estrutura e acabamento, tá? São 3 pontos aí que as meninas colocaram lá na caixinha como dificuldade, né? E sendo que isso é o que... Eu acho que a curvatura é o que mais amedronta as meninas e ponto de tensão, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Sobre o que vocês se cobram e no que vocês podem estar melhorando, o que vocês podem fazer e não também em mesa, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou virar aqui pro quadro, pra lousa. E olha isso aqui, gente. Curvatura, estrutura e acabamento. Ali em cima, vocês estão vendo... Segura aqui pra mim ler. Pega assim, ó. Senta aqui. E pega assim, bem o quadro todo, tá? Hoje eu tô com uma ajudante aqui. Qualquer coisa vai ter pergunta aqui embaixo. Depois eu leio as perguntas, tá? Então, gente, vamos lá. Nós vamos começar por aqui, ó, pela curvatura. Né? As meninas às vezes falam que tem dificuldade na curvatura, não sabem como fazer uma curvatura e nem o que é correto. Então, uma das coisas que eu passo para as nossas alunas, né, em sala é sobre isso daqui, né, a quantidade de curvatura. Então, gente, vocês conseguem ver aqui que eu coloquei 20% unhas curtas. Por quê, meninas? Para uma unha curta, não tem a necessidade de eu estar trabalhando com 50% de curvatura e nem com um ápex muito alto, né? Geralmente, quem gosta de unha curta quer o quê? Uma unha natural. E uma unha curta com 50% de curvatura não é natural. Não tem fundamento isso e nem tem essa necessidade. Quando nós vamos construir as unhas, nós temos que pensar como realmente uma construção, né? Quando a gente vai construir uma casa, a estrutura de uma casa ela é diferente da estrutura de um prédio, por exemplo. Então, a estrutura de uma casa não precisa ser tão forte, tão resistente como a de um prédio. Então, vamos colocar aqui que uma unha curta é uma casa e uma unha longa é um prédio. Quanto maior é a minha unha, quanto maior é o alongamento que eu vou fazer, maior tem que ser a minha quantidade de curvatura e mais alto tem que ser o meu ápice, tá bom? Então, unhas curtas eu trabalho com 20% de curvatura em média. Unhas médias, 30% de curvatura. E unhas longas, 50% de curvatura, tá? Anotaram aí, gente? Como que vai ficar, então, essas unhas olhando de lado? Assim, ó. Como que elas vão ficar? Vamos lá. Essa unha curta, como eu disse pra vocês, por ser uma unha natural, eu não preciso trabalhar com um ápice ou o ponto de tensão, né, como vocês chamam, muito alto. Eu posso trabalhar com uma unha assim, tá vendo? Que o meu ponto mais alto dessa unha não é exorbitante, não é extremamente alto. Eu consigo trabalhar em uma unha curta com pouco produto e uma unha bem nivelada, bem baixa, tá? Uma unha média, eu já preciso trabalhar com esse ponto aqui mais alto, ó, maior do que tá nesse. Então, nas unhas médias, eu já vou subir um pouquinho mais, tá? Então, eu preciso subir mais o meu ponto alto. E na minha unha longa, principalmente quando nós vamos fazer formato, pode reparar, gente, quando se trata de unhas com formatos europeus, com uma almond muito longa, uma estileto muito longa, uma pipe, a mandorla, né, que são unhas de formatos europeus, geralmente tem um ápice bem alto. Por quê? Porque formato, gente, geralmente é utilizado em unhas longas, né? É construído uma unha longa. Então, para ter essa resistência na unha longa, eu preciso subir bem esse ápice, tá? Então, quanto maior for a minha unha, mais alta ela vai estar. Correto, gente? Até aqui, todas entenderam? Então, ó, de novo, unhas curtas, 20%
30% de curvatura. Unhas médias, 30% de curvatura. E longas, 50% de curvatura. Van, e como que eu vou chegar nesse resultado, na minha aplicação? Como que nós vamos chegar neste resultado, né? Tem alguma pergunta aqui? Até agora não, né? Como que nós vamos conseguir chegar nisso daqui? Como que eu vou trabalhar? Porque, gente, é o seguinte, a minha aplicação para uma unha longa é diferente da minha aplicação para uma unha curta, tá? Em uma unha curta, eu posso aplicar a minha fibra simétrica à unha natural. Então, olhando assim, ó, em uma unha, se eu vou construir uma unha curta, tá? Se eu vou fazer uma ponta aqui curta, eu posso aplicar a minha fibra simétrica à unha da minha cliente. Os meus filamentos, eles podem vir retos, tá? E aí, quando eu finalizar essa unha, já olhando de lado, ela já vai descer assim, ó, bem certinho na lateral, tá? Não vai ter necessidade de eu ficar lixando aqui, ó, essa pontinha que desce. Assim, para unhas curtas, ok? Quando eu vou fazer uma unha de média a longa, a minha aplicação muda. Porque o que acontece, gente, quando eu trabalho, quando eu vou construir uma unha longa, se eu aplico a minha fibra reta, quando eu colocar o meu gel, por a fibra ser longa aqui, a tendência é ela fazer isso aqui, ó. Ela se junta pro meio ou ela junta pros lados e fica um buraco no meio, tá? Uma das duas coisas vai acontecer com vocês se vocês trabalharem dessa forma. Quando eu vou trabalhar com uma unha longa ou média, eu, Vanessa, aplico a minha fibra em leque. Porque aí quando eu colocar o meu produto e ela fechar, né, e ela for pra dentro, a parede lateral dela vai vir certinha. Então, esse gel aqui, ele vai juntar a minha fibra e ela já vai vir aqui, ó, pro centro, tá? Então, tem essa necessidade. Geralmente, as meninas que não fazem essa aplicação em leque para unha longa tendem a perder a parede lateral na hora de fazer curvatura. E isso daqui acaba sendo um problema. Porque sem fibra na parede lateral, se eu não aplico a minha fibra corretamente até aqui, né, em uma unha longa, quando eu coloco o meu gel, se eu faço uma aplicação reta e ela fecha, se ela fecha, olhando de lado, a unha vai ficar assim, ó. Tá? Digamos que assim. Então, ela sobe essa parede lateral. E aí, nós ficamos com pouquíssima curvatura e fica com uma estrutura fraca, né? Ela fica sem estrutura, na verdade. Não é nem que ela fica com uma estrutura fraca, mas ela fica sem uma estrutura correta. Certo? Vamos anotando aí, gente. Tô dando uma olhadinha aqui. Vendo se tem algum comentário. Então, quando eu vou fazer a minha unha longa, todas entenderam que eu faço em leque, né? Assim, bem aberta, como se fosse um rabinho de peixe, um leque, né? Cada uma tem uma forma de um termo aí para usar. Aqui eu falo que é uma fibra em leque. E quando eu vou construir uma unha curta, eu aplico a minha fibra simétrica, reta. Simétrica é a unha natural, tá bom? Ela vem retinha com a minha unha natural. Ok? Então, gente, aqui vocês já entenderam sobre a curvatura, né? Sobre a forma que vocês precisam trabalhar para obter curvatura, certo? Então, aqui, ok. Vamos agora para a estrutura. O que é estrutura? A estrutura é a junção da curvatura, da simetria, a junção do ponto de tensão, né? Então, estrutura é todo
tudo aquilo que compõe essa unha, né? Então, quando eu construo ela e ela tem ali, vamos supor, as meninas às vezes falam assim, eu estou montando a estrutura da unha, eu estou construindo a estrutura da unha, eu estou fazendo o alongamento, a curvatura, o ponto de tensão. Então, isso é fazer a estrutura, isso é montar a estrutura. E fazer uma estrutura correta entra a curvatura, a simetria e a espessura, né? Tudo isso tem que ter nesse alongamento para a gente ter resistência. Às vezes a cliente pede pra gente não fazer uma curvatura, né? Se a minha cliente me pedir isso, eu não faço, eu não trabalho dessa forma. Por quê? Porque hoje nós entendemos que a curvatura, ela precisa estar ali. Nem que for aqueles 20% de curvatura, tem que estar ali. Porque essa curvatura, ela segura os impactos. Todos os impactos, até mesmo os impactos que nós não queremos causar, né? Aqueles impactos involuntários que nós causamos no dia a dia. Por exemplo, pegar o celular e digitar. Pegar uma caneta e na hora de soltar na mesa bater a unha. Isso são impactos involuntários que a gente não percebe que nós causamos no dia a dia, né? Então eu preciso ter essa curvatura, nem que for de 20%, 30% para poder ser muito acentuada se a unha for curta. E numa unha longa, ela não pode ser pouca. Eu não posso construir uma unha muito longa com 20% de curvatura, tá? Porque ela não vai segurar os impactos. Imagina vocês uma folha, né? Vamos imaginar a nossa unha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma folha, tá? Ó, se eu pegar essa folha e bater aqui, mostra aqui, Lê. Ó, se eu bato essa folha, ela dobra. Se eu dobro essa folha, essa curvatura, ó, ela já impede que a minha folha dobre. Então, a nossa unha é a mesma coisa. Ela precisa ter essa curvatura para segurar os impactos, tá? E assim também é a função do nosso ponto de tensão, ou do ápice, né? Que é o ponto mais alto da nossa unha. Esse ponto aqui mais elevado da unha é o lugar que segura também esses atritos, né? Hoje nós temos no mercado 2 tipos de estrutura, que é a estrutura americana, muito utilizada aqui no Brasil, e a estrutura europeia, né? Utilizada aí pelas russas. Essa estrutura, gente, que é muito utilizada aqui no Brasil, tá correta. E essa daqui também está correta, tá? Isso daqui, gente, depende muito do público que você trabalha. Por exemplo, no estúdio, as meninas trabalham mais com uma estrutura americana, que é essa, né? Então, a gente tem uma área da cutícula mais nivelada e o meu ponto mais alto geralmente fica no centro dessa unha. Então, ela sobe, né? É mais ou menos assim. Porque ela fica bem niveladinha aqui. Aqui eu subi muito, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem que o ponto mais alto dela seria no centro. É uma estrutura americana. Então, ela tem a tendência de subir e dar uma leve inclinada na ponta. A estrutura europeia, não. A estrutura europeia, a mesma quantidade que eu tenho desde aqui, ó. Eu vou subir aqui, construo aqui o meu ponto mais alto e vou seguir reto. Tá? Então, essa quantidade de produto ela é a mesma em toda a extensão da unha. O que facilita muito pra gente nessa estrutura é a questão de manutenção. Com o tempo, se a minha cliente volta, né, para fazer uma manutenção, eu não preciso... Deixa eu tentar fazer aqui direito para vocês conseguirem entender. Quando eu trabalho com uma estrutura assim, que é uma estrutura reta, eu não preciso desbastar o meu produto e voltar o meu ponto mais alto para o meio, tá? Porque o meu ponto mais alto ele se inicia aqui atrás. E aí a minha quantidade de produto é a mesma na unha toda. Então, mesmo eu diminuindo essa unha, ela não vai ficar uma unha grossa, tá? E eu não preciso voltar esse ponto alto para trás. O que eu vou fazer é refazer aqui a área da cutícula. Nesse caso, quando a gente trabalha com uma estrutura americana, esse ponto mais alto, vocês precisam tirar ele.
e refazer. Por quê? Porque senão com o tempo acontece isso aqui, ó, tá? Aquela parte alta, aquela bolinha que ficava aqui no meio, fica na ponta. E é isso daqui que começa a pesar, ele dá peso na estrutura e pode quebrar com muita facilidade. Sem contar que visualmente não fica bonito. Então vocês precisam se atentar a isso, ok? Então, nesse caso, em dia de manutenção, a gente precisa voltar esse ponto mais alto para o centro da unha. Certo? Até aqui tudo certo? Entenderam? Eu vou trabalhar, gente, com uma unha, falando aqui sobre acabamento, né? Que foi uma das dúvidas das meninas. Ah, Ivan, eu não consigo dar um acabamento fino na área da cutícula, eu não consigo dar um acabamento baixo na área da cutícula. Primeiro, gente, que vocês precisam entender aquilo que eu estava falando para vocês. Unhas curtas. É muito fácil da gente deixar uma área da cutícula extremamente nivelada, né? Onde tem aquele crescimento e quase não dá desfalque na área da cutícula, porque é uma unha curta. Porém, quando a gente trabalha com alongamento longo, a gente precisa ter um ápice mais alto, tá? Então, isso tudo depende do tipo de unha que vocês vão trabalhar, do tamanho do alongamento que vocês vão fazer. Então, entendam que em unhas longas, vocês não tem como a gente deixar um alongamento extremamente baixo, tá? Porque a gente precisa ter o produto ali para segurar a nossa unha, certo? E tem outra coisa que influencia muito também, gente, nessa parte de acabamento, que é o leito da cliente. Nós que trabalhamos em mesa, nós conseguimos, com o tempo, perceber que cada cliente tem a sua particularidade, né? Cada cliente tem um tipo de leito. E isso vai vai me mostrar qual é a melhor forma de trabalhar nessa unha e qual é o melhor acabamento para aquela unha. Por exemplo, gente, uma unha que cresce para cima, né? Ela cresce voltadinha assim para cima. Se eu aplico a minha fibra e eu dou um acabamento muito baixo aqui na área da cutícula, essa unha vai ter a tendência de subir, ela vai ficar inclinada para cima, tá? Porque eu aplico, geralmente as meninas vêm e já aplicam uma fibra aqui, né? Vem toda a parede lateral aplicando fibra bonitinha. E aí a gente coloca o gel, né? E elas fazem isso aqui, ó. Elas acompanham a unha natural. O que vai acontecer com essa unha? Ela vai ficar assim, ó. Se eu tentar dar deixa eu fazer o desenho aqui direito para vocês entenderem. Se eu tentar aplicar o meu produto, né, e dar um acabamento aqui fino, aqui na área da cutícula, olha como que ela vai ficar inclinada para cima. Ela vai ficar, como se diz, né, uma forma bem fácil de vocês entenderem, vai dar a impressão de que ela está voando. Ela fica inclinada para cima. Então, em uma unha dessa, gente, a nossa maior concentração de produto vai precisar ser aqui atrás. Para mim conseguir controlar essa inclinação dessa unha, né? Então, se a minha unha cresce para cima, eu preciso subir e vir reto. Consegue ver a diferença, tá, de uma unha quando ela vem bem retinha e quando ela cresce para cima? Então, o meu acabamento nessa unha, jamais eu vou poder inclinar minha broca aqui e colocar ela assim, ó, tá? Porque se eu fizer isso, ela vai ficar para cima. Para mim conseguir fazer isso daqui, deixar ela bem baixa lá atrás, ela vai ficar inclinada para cima. Então, essa quantidade de produto aqui, né, nesse tipo de unha, em uma unha que cresce para cima, vai ser maior aqui, tá bom? E quando nós trabalhamos com uma unha que cresce para baixo, no caso de uma unha que cresce
Eita, tá difícil aqui hoje. Uma unha assim, ó, que cresce pra baixo, eu não posso vir e aplicar a minha fibra. Eu preciso subir esse leito, então eu preciso colocar uma quantidade de produto maior aqui nessa ponta, né? Subir esse leito e depois vir com a minha fibra reta. E aí, nesse caso, eu até consigo dar um acabamento mais fino na área da cutícula, tá? E a minha maior quantidade de produto vai ficar nessa ponta, que é onde ela é inclinada, onde ela é para baixo. Então, o acabamento, ele vai depender muito da unha da minha cliente, ok? Se fosse uma unha reta, uma unha plana, eu poderia escolher tranquilamente o tipo de estrutura que eu iria trabalhar. Se eu tenho aqui uma unha plana, né, eu posso trabalhar tanto com uma estrutura americana, uma que faz assim, ou uma europeia, que é a que segue retinha. Então, a gente teria essas duas opções, tá? Só que vocês precisam aprender a observar a unha natural da cliente. Então, gente, essa questão de acabamento, estrutura e curvatura depende muito do tipo de unha que a sua cliente gostaria que fosse trabalhado, que fosse feito. E eu precisava deixar essa explicação pra vocês, por quê? Porque tem meninas que às vezes falam assim, Vã, a minha unha não fica com acabamento baixo na área da cutícula. Deixa eu virar aqui pra me falar com vocês. Opa! Vã, a minha unha não fica não fica baixinha, a minha unha... ou então a minha unha fica muito baixa e quebra. Gente, depende muito da forma que vocês vão fazer esse alongamento. Então, se atentem. Clientes que quer unha natural, dá para trabalhar com ápice baixo, dá para fazer uma estrutura baixinha super natural. Cliente que quer unha longa, precisa ter mais produto. Tá bom? Deu para vocês entenderem até aqui o que eu estou passando para vocês? Meu Deus, tem várias pessoas aqui, gente. Olha que orgulho, Renato. Quem mais? Dá até um nervoso aqui, gente, de estar falando perto, na frente desse povo que entende tanto. Quem mais tá aqui? Espaço Vic, Vitória Porto. Beijo. Tamires, Van, para consertar esse tipo de unha, precisa colocar molde? Não, Tamires, não precisa pôr molde antes da fibra, tá? O que vocês precisam fazer é uma correção do leito com o gel, tá bom? Então, ó, não sei se ficou claro pra vocês. Vai ficar salva a live, gente. Porque, quer ver, ó, deixa eu passar pra vocês. Então, ó, se eu tenho uma unha que cresce, pra baixo, né? Eu aplico a minha fibra aqui assim, voltada pra baixo, ela vai ficar unha de gaviãozinho. E se eu coloco ela plana, ela vai ficar faltando, né? Vai ficar um ar, digamos assim, aqui e aqui. Então, a minha fibra não vai aderir a essa unha. Qual é a forma correta de eu trabalhar com ela, então, Vã? A forma correta é vocês deixar esse leito plano, tá? Então, isso daqui é uma correção que é feita com gel. Coloco o gel, vou deixar ela plana e depois eu vou aplicar a minha fibra reta. Certo, gente? Que mais, gente? Se for ao contrário, caso daquela unha que cresce para cima, eu preciso vir com o meu gel e acertar a minha parte de trás e deixar ela plana. Então, aqui, gel. E depois eu aplico a minha fibra reta. Ok? Então, gente, é isso. Em questão de fazer correção, tá? Isso daqui tudo vai depender. Essa unha, né? O formato dessa unha depende, gente. É o que vai influenciar no nosso acabamento final.
Outra coisa, né, sobre curvatura, simetria e tudo. Vocês precisam entender que a fibra, ela é um molde, né? Ela é o nosso, é aquilo que vai sustentar o nosso gel. Então, meninas, vocês precisam aprender a analisar uma coisa na unha da cliente. A direção dessa unha, desse dedo, né, na verdade, do osso central, é muito importante na hora de fazer essa aplicação. Eu vejo muitas meninas colocando a fibra baseando na ponta dessa unha. Só que, às vezes, a sua cliente pode ter um ponto zero diferente do outro. E aí, na hora de colocar a fibra, vocês vão entortar essa unha. Isso também vai dar diferença no resultado final. Porque se vocês olharem assim, ó, o que essa unha me indica? Ela tá me indicando um crescimento pra cá, tá? Então, eu não posso basear a minha fibra pelo ponto zero, não posso me basear pela ponta, pela borda livre. Eu preciso basear a aplicação da minha fibra pelo osso central, assim como o molde. Então, ó, centro da minha unha. Então, a minha fibra, ela precisa vir assim, ó. Tá? Ó, filamentos, fios, seguindo o centro dessa unha. Isso é muito importante na hora da aplicação, para sua unha não ficar inclinada para um lado ou para o outro, tá bom? Quando eu preciso usar o molde para aplicar a fibra, eu não trabalho com essa técnica, Sil, porque o molde, ele é um extensor e a fibra também. Então, eu não vejo necessidade de colocar molde e depois fibra, tá? E se a unha for reta ou achatada? Não entendi, Vi. O que seria uma unha achatada? Seria uma unha sem curvatura, é isso? Uma unha bem plana? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, gente, algumas perguntas que foram ficando para trás. A Vanessa foi a grande responsável pelo meu crescimento profissional. Ai, gente, que gracinha, Angélica. Muito obrigada, tá? Os cursos dela mudaram minha vida. O curso e também a sua dedicação, né? Porque não existe resultado se não houver dedicação do lado de vocês. Não adianta a gente pegar o conteúdo e colocar no bolso. Posso fazer a correção do leito com gel base? Angélica, eu não faço. Eu faço a correção do leito com gel de construção. Então, faço capa base e aí faço a correção do leito com gel de construção, tá? Para consertar esse tipo de unha, precisa colocar molde? Não, meninas, não precisa. Como eu falei para vocês, o molde... Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que vocês possam entender. Quando eu coloco uma tip em uma unha, qual é a função dela? Quando eu venho e aplico a minha tip aqui. A tip, ela faz assim, um sorrisinho. A tip, ela vem para segurar o meu gel aqui em cima. Então, tip segura o gel. Se eu venho e aplico um molde, deixa eu tentar desenhar aqui uma aplicação de molde. Se eu venho e aplico um molde aqui, ó, embaixo dessa unha, qual é a função dele? Segurar o meu gel. E se eu coloco uma fibra? A mesma função, segurar o meu gel. Então, fibra, tip e molde são extensores, tá?
É apenas um extensor, não tem necessidade de eu trabalhar com 2 tipos de extensor em uma unha. Qual fibra você indica para melhor aderência? A fibra que eu utilizo aqui hoje, gente, em mesa, é a fibra da Pilbella, tá? Por quê? Porque ela é uma fibra bem molinha, bem flexível, bem macia. Ela é extremamente fina, então ela adere ao gel com muita facilidade. Eu não preciso ficar ali muito tempo batendo naquele gel, tá? Então isso me facilita muito na aplicação. O fato dela ser bem macia, certo? Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Foi tranquilo? Vocês entenderam como é feita a construção de uma unha curta, uma unha longa e média e a porcentagem de curvatura em cada uma para estar fazendo os atendimentos em mesa? Se ficou alguma dúvida sobre isso, já me fala aí, meninas, que eu vou tentar tirar aqui para vocês, mas eu acho que ficou bem claro. Eu tô me sentindo, gente, assim, ó, completamente pelada sem as minhas unhas. Eu tirei essa semana porque a gente tava de mudança e aí tava completamente sem tempo, mas é horrível. Como a gente se acostuma, né? Então, meninas, é isso, tá? Você acha que a fibra em tela é boa para trabalhar ou é melhor a de fio a fio tradicional? Eu trabalho muito com a fio a fio, tá? Eu não trabalho com a fibra tramada, que é aquela de tela. A tramada, eu já utilizei ela algumas vezes e eu gosto de utilizar quando eu vou fazer manutenção em caso de quebra. Vamos supor que a minha unha... Daqui a mão. Vamos supor que a unha da minha cliente quebre aqui, tá? E aí quebra também a unha natural dela. Então, aqui... Nesse caso, quando tem quebra do alongamento e da unha natural, aí sim eu venho com a tramada e coloco ela. Mas caso contrário, eu trabalho somente com a fio, tá? Meninas, vou agradecer a presença de vocês. Hoje a nossa live foi uma live teórica, né? Com algumas coisas que vocês precisam entender e se desapegar, porque eu vejo muitas aí apegadas em uma curvatura que não teria necessidade. Eu vejo muitas apegadas em uma unha que vocês gostariam que fosse baixa e também não tem condições por ser unhas longas. Então, se desapega. Vamos aprender a fazer uma estrutura correta, tá? Sempre lembrando dessas diquinhas que eu deixei aqui para vocês hoje. Como eu disse, é um resumo, né? Daquilo que é passado em curso. É claro que em curso tem muito mais coisa. Tem muito conteúdo para se passar. Então, aqui foi somente um rabisquinho, né? Uma palhinha para poder ajudar vocês mesmo. A partir de amanhã, a nossa live começa a ser prática, tá bom? Então, essa semana nós vamos ter uma live de aplicação, nós vamos ter uma live de manutenção e nós vamos ter uma live de remoção, que são as próximas 3 aulas, tá? Hoje foi a segunda, temos mais 3, certo? Então, acompanha aí mais esses 3 dias, printa a tela e me marca, porque foi feito com muito amor pra vocês, tá? Tem muita coisa para passar ainda, então não percam esses 3 dias que nós vamos falar ainda sobre a curvatura, sobre aqueles dentinhos nas laterais, vamos falar sobre lixamento técnico, vamos falar sobre lixamento manual, sobre lixamento no motor, sobre acabamento rasinho, que foi esse que eu falei para vocês, tá? Esse acabamento mais baixinho. Vamos falar sobre tonalidade de alongamento, que isso, gente, olha, é uma coisa assim que vocês precisam aprender, tá? A tonalidade ideal para cada tipo de cliente, aquilo que fica bonito visivelmente, né? Para cada tom de pele. Então, é muito legal isso. Vão ler as caixinhas de perguntas. Eu já li, meu amor. A caixinha foi desativada já, tá? E eu anotei aqui tudo que as meninas tinham pedido, tá?
tudo ali, tem muita coisa. Tem algumas meninas pediram pra gente passar sobre divulgação, sobre ética profissional, pediram para passar sobre como administrar o dinheiro da manicure. Tem muita coisa ali. Só que isso, gente, eu vou deixar para filmar para vocês. Então, nas próximas 3 lives vai ser aplicação, manutenção e remoção correta. E depois, o resto daquelas dúvidas de vocês vão ser tiradas por vídeo, tá? Eu vou filmar de uma forma que fique bem clara, tá? Para vocês, com calma, e vou postar no feed. Então, acompanha tanto os stories como o feed, porque vai vir conteúdo muito bom para vocês, tá bom? Printa aí, gente. Printa porque a pessoa tá se achando com esse filtro aqui, tá maravilhoso. Isso daqui esconde tanto as espinhas, as impurezas, vocês não têm noção. Tô me achando uma diva aqui hoje. Então, ó. Beijo, meninas!